Olá, no nosso último programa Fisco em Pauta de 2020, vamos fazer uma retrospectiva das principais ações do ano. E recebemos aqui no estúdio o presidente do Sindiferne, Sindicato dos Auditores Fiscais, Roberto Fontes. Olá, Roberto, seja bem-vindo. Obrigado, Ana Karina, mais uma vez por esse convite para que a gente faça a prestação de contas desse ano esquisito, que é o ano de 2020. Pois é, e em plena pandemia, a gente começa o programa falando de uma campanha que fez toda a diferença na vida de muitas pessoas. Os auditores fiscais se mobilizaram e criaram a campanha Fisco Solidário. E muita gente foi beneficiada por esta campanha. Vamos ver primeiro um balanço do que foi o Fisco Solidário. 2020 foi um ano diferente para todo mundo e para o mundo inteiro. A pandemia transformou a vida de cada pessoa pelo distanciamento, com as crises econômicas e o desemprego, pelo rompimento de laços sociais e rotinas. Entre todas as adversidades, a fome, sem dúvida, foi a mais urgente. E o Fisco RN uniu forças para amenizar a vulnerabilidade de famílias em situação de instabilidade aqui no Rio Grande do Norte. Sindiferne e Asfarne, juntos, criaram a campanha Fisco Solidário, que gerou oportunidade para que os sindicalizados e associados pudessem contribuir com recursos para a compra de cestas básicas e equipamentos de proteção individual para doação. Mais de 800 famílias foram beneficiadas com cestas básicas, máscaras de proteção e álcool em gel em todas as regiões do estado, além de hospitais e instituições que também receberam insumos. E já somos sabedores de que vocês também são solidários. Essa não é a primeira crise, nem vai ser a última que nós vamos passar juntos. Vocês, mais de uma vez, já demonstraram a capacidade que vocês têm em ser solidário com o nosso povo. As duas entidades que representam vocês contam com cada um de vocês e com todos. Roberto, realmente é muito emocionante a gente ver, né, quantas pessoas foram beneficiadas, quantas pessoas foram atendidas pela campanha Fisco Solidário. Fala um pouquinho do resultado dessa campanha. Ana, nós atendemos mais de 1.000 famílias, atendemos instituições públicas que estavam enfrentando a pandemia logo no seu começo, aquele momento crítico em que os médicos, inclusive, estavam tentando aprender a enfrentar essa pandemia, e um momento terrível do ponto de vista econômico, quando milhares de brasileiros e norte-riograndenses perderam seus empregos, especialmente as pessoas que viviam de pequenos serviços, fazendo biscates, oferecendo os serviços que a gente vê em praticamente todas as cidades, como pastoreio de carro, transporte de pequenas encomendas, enfim. As pessoas perderam a sua atividade econômica, aquilo que proporcionava o seu sustento e de sua família, e ficaram ao léu, até que, posteriormente, o Congresso Nacional decidisse instituir o auxílio emergencial. Então, o Sindiferne e a Asfarne, isso foi uma campanha conjunta, se reuniram e resolveram instituir a campanha Fisco Solidário, que teve uma adesão muito boa dos colegas, né, que fizeram doações. As duas entidades também fizeram doações e nós chegamos a praticamente todas as unidades regionais do Rio Grande do Norte. Evidentemente, nem todas as cidades das regiões fiscais foram atendidas, mas as principais, as cidades polo, nós chegamos com o Fisco Solidário, distribuindo cestas básicas, distribuindo insumos para as casas de saúde, medicamentos, enfim, nós fizemos uma ação extremamente importante naquele momento difícil que a população norte-riograndense estava atravessando e a população brasileira, e eu sinto muito orgulho de ter feito essa campanha, de ter participado não só na condição de dirigente sindical, mas também de cidadão, ajudando uma pessoa que estava em dificuldade não sei aonde. E foi muito emocionante, principalmente nas comunidades mais carentes. Nós visitamos comunidades que inacreditavelmente ainda estão na era jurássica em termos de comodidades.
áreas que não têm saneamento básico, áreas que não têm calçamento, não têm iluminação pública, carentes absolutamente de tudo da presença do Estado. E nós saímos dessa bolha, nós vivemos numa bolha, quem vive nas grandes cidades, em locais mais privilegiados, vive numa bolha e não conhece essa realidade. Nós saímos dessa bolha e olhamos, olho no olho, a situação dos nossos irmãos que vivem em condições precaríssimas. Falta saúde, falta educação, falta assistência social. Mas, enfim, nós fizemos a nossa parte, fizemos o que era possível fazer naquela ocasião e agradecemos muito a Deus e aos colegas que se engajaram nessa campanha e fizeram a diferença para muita gente. Parabéns, realmente é uma campanha que fez toda a diferença, né, para a vida de muitas pessoas. Agora, a pandemia também mudou a rotina no mundo inteiro, né? Muita gente teve que ficar em casa, em distanciamento, cumprindo lá o isolamento social, as relações de trabalho mudaram, foi implantado o sistema de home office, né, uma novidade que fez muita gente aderir. Como é que foi essa mudança de rotina também para os auditores fiscais, especialmente no quesito funcionamento do Sindiferne? Nós tivemos que nos adequar às recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos órgãos de saúde pública do Estado do Rio Grande do Norte e do próprio Ministério da Saúde. Há uma contradição, o Ministério da Saúde orienta uma coisa, mas a cúpula do governo, infelizmente, faz outra, né? Mas, assim, nós fizemos a nossa parte, nós nos adequamos à situação de grave crise sanitária que estávamos atravessando, suspendemos o atendimento presencial no Sindiferne aproximadamente durante 4 meses, instituímos o home office e também instituímos o atendimento presencial. Nesse período, né, evidentemente que nós não tivemos o mesmo ritmo de atendimento dos nossos filiados, mas o serviço não parou, né? Foi a forma que nós encontramos de continuar prestando o serviço que o Sindiferne presta, né? Acompanhamos as nossas pautas tradicionais, inclusive uma delas você citou bem, uma luta que o Sindiferne travava, eu acredito que desde 3 ou 4 gestões anteriores à nossa, que era a instituição do home office ou teletrabalho, né? Acho que essa pandemia mostrou que o Sindiferne estava anos-luz à frente das preparações para uma eventual emergência como essa, né? Nós defendíamos o teletrabalho em algumas atividades de fiscalização há bastante tempo e essa pandemia obrigou o Estado a se adequar a essa situação e provou que nós tínhamos razão muito tempo atrás quando queríamos instituir esse tipo de trabalho. O resultado é que, até hoje, reconhecido inclusive publicamente tanto pelos nossos dirigentes da administração tributária quanto pelo próprio governo, a Secretaria de Tributação foi o modelo para o home office ou o teletrabalho em todo o Estado. Tanto que 2 colegas nossas, Eliane Prates e Sayonara, integram a Comissão Estadual de Instituição do Teletrabalho nas outras entidades do Estado do Rio Grande do Norte. Então, para nós, esse é um motivo de orgulho, né? E, reiterando, nós fizemos tudo o que podia ser feito. E depois que a pandemia arrefeceu um pouco, nós também retomamos gradualmente o serviço presencial, já agora com agendamento, né? As pessoas, quando precisam dos serviços do sindicato, ligam antes, marcam e no horário marcado são atendidos pela nossa assistência jurídica e pelas nossas colaboradoras que estão aqui para atender todos os nossos filiados. Excelente. Apesar da pandemia, muitos resultados. E no próximo bloco a gente vai continuar falando das principais ações do Sindiferne. Tem luta sindical também, viu? O sindicato se envolveu aí em lutas em defesa do serviço público. Também já há uma campanha nacional, né? Discutindo, debatendo a reforma administrativa. Não sai daí, o intervalo é rápido, a gente volta já. Você já é associado às Farne? Que tal ter 33% de desconto para o Day Use e 10% para hospedagem no Hotel Vila do Mar? 15% de desconto para hospedagem no Praia Bonita Resort.
acesso livre para o day use no Hotel Termas e 10% para hospedagem. Mas não para por aí. Associado Asfarne conta com os melhores valores do mercado para o plano de saúde Unimed. E ainda tem convênio com a Uniodonto, que oferece atendimento em todo o RN com desconto de quase 50% nas mensalidades. Além disso, você pode se hospedar em todas as sedes das associações filiadas à Febrafit, com valores super reduzidos, em Cabo Frio, Florianópolis, João Pessoa, Guarujá e muito mais. Seja associado às Asfarne, fortaleça o Fisco RN e ganhe um mundo de benefícios em lazer, hospedagem e serviços. Ligue 3206-5756. Estamos de volta com o Fisco em Pauta e neste segundo bloco vamos falar sobre as lutas e os movimentos sindicais. O Sindiferne trabalhando em defesa do serviço público de qualidade e também já iniciando os primeiros debates sobre a reforma administrativa. Presidente, duas grandes lutas, uma local, um movimento em defesa do serviço público estadual e também uma maior, mais ampla, nacional, falando aí sobre a reforma administrativa. O que teve de relevante neste ano de 2020 nessas duas áreas? O governo enviou a sua PEC 32/2020, propondo uma reforma administrativa. No instante seguinte ao envio da proposta ao Congresso Nacional, as entidades sindicais nacionais começaram os estudos e perceberam a gravidade do que estava proposto ali no texto, que tem aproximadamente 30 artigos, possivelmente um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vários ataques às conquistas históricas da Constituição de 1988, tanto aos servidores, mas principalmente à população. Há uma proposta casada com a PEC 32, que é de redução, eles chamam de PEC emergencial, de redução de salário e redução do horário de atendimento. Imagine que hoje o serviço público a pleno vapor ainda não dá conta da demanda da população brasileira. Então, uma das propostas casadas com a PEC 32 quer reduzir o tempo de atendimento em 25% e, consequentemente, o salário dos servidores em 25%. Então, são várias alterações que pioram bastante o serviço público e pioram bastante também a condição dos servidores atuais, que o governo tem dito que os atuais servidores não serão prejudicados, mas prejudica sim, principalmente na questão da redução salarial, e também para os servidores que futuramente entrarem no serviço público. Há uma proposta, há um artigo ou um conjunto de artigos que quer impor ao serviço público brasileiro e à população brasileira a subsidiariedade. É um nome esquisito, estranho, pouco usual, mas que significa o seguinte: o governo propõe, nas entrelinhas, a privatização do serviço público nas atividades que a Constituição não veda. Por exemplo, saúde, educação, assistência social. E subsidiariamente, ou seja, se a iniciativa privada não interessar, por exemplo, o saneamento básico numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte, vamos escolher aqui uma cidade que eu conheço, São Fernando, que é uma cidade que tem pouco mais de 5 mil habitantes, possivelmente o serviço de saneamento lá não dá lucro, mas hoje é possível ter saneamento em São Fernando porque o serviço é estatal. Então, subsidiariamente, se a iniciativa privada não quiser esse saneamento em São Fernando, o Estado vai absorver. Ou seja, destina-se o filé à iniciativa privada e o osso buco, fazendo uma analogia com a iguaria da nossa culinária, fica para o Estado. Então, são essas questões que nós estamos discutindo, alertando a população brasileira, tanto nacionalmente como aqui no plano local, que a proposta de reforma administrativa traz. E aí entendemos que vai piorar, por essa iniciativa, o atendimento do SUS, que já não é grande coisa, mas é o SUS,
é o atendimento universal à saúde. Isso pode atingir também o funcionamento das universidades públicas. Hoje, um celeiro de grandes cientistas, de grandes professores, e forma com qualificação os nossos futuros médicos, advogados, engenheiros, enfim. Isso pode ser atingido também. Então, toda essa discussão nós estamos fazendo no plano nacional e no plano local também, como você bem disse, né? Aqui no Rio Grande do Norte, foi instituída a Frente Potiguar em defesa do serviço público, com a participação de vários sindicatos, inclusive do Sindiferne, alguns partidos políticos, né, e outras instituições e associações que estão preocupadas com essa situação. Esse ano, do ponto de vista legislativo, não tem mais nenhuma possibilidade de avanço na discussão no Congresso Nacional, porque o ano praticamente está encerrado, né? Mas em 2021 esse assunto virá com toda força, né? E nós estaremos atentos e vigilantes para tentar sensibilizar os nossos deputados e senadores da necessidade de rever vários pontos da proposta que foi encaminhada pelo Congresso Nacional, que foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo governo federal. É uma discussão muito dura, Ana. Nós temos consciência de que o governo, apesar de todas as contradições, tem maioria no Congresso, né? Se ele conseguir unir a sua base, é muito difícil que mesmo os servidores públicos e a população brasileira, entendendo a intenção ruim dessa PEC, barre a sua aprovação. Mas a gente tem que continuar lutando, porque não podemos ficar omissos nessa discussão. Então é isso, nós estamos empenhados nessa luta. No Rio Grande do Norte, nacionalmente, o fisco estadual está representado pela FENAFISCO. Nosso Sindiferne tem participado de alguns estudos, né, que são feitos, estudos técnicos. Estamos, inclusive, disponibilizando vários materiais técnicos importantes no nosso site, os nossos filiados, e qualquer pessoa tem acesso, né? Os cadernos da reforma administrativa, por exemplo, são 16 itens, ou são 16 volumes, estão todos disponíveis no nosso site, e era interessante que as pessoas, os nossos colegas, qualquer servidor público, qualquer cidadão, fizessem uma leitura, porque lá está explicando por que essa reforma é ruim para o Brasil e é ruim para o cidadão. E mesmo no ano de pandemia, o trabalho do fisco faz toda a diferença. Recordes de arrecadação, recordes em apreensões. Quem fala um pouquinho mais sobre isso com a gente agora é o secretário estadual da Tributação, Carlos Eduardo Xavier. 2020 se encerra, um ano extremamente atípico, um ano desafiador para toda a humanidade, uma verdadeira crise sanitária e também econômica. E mesmo nesse contexto, mediante todo o esforço de vocês, o trabalho, o empenho, a dedicação, nós encerramos o ano do ponto de vista da arrecadação de ICMS, principalmente, que é o nosso principal tributo, fechando com números positivos. Então, fica aqui meu agradecimento a todo esse empenho, esse talento, essa dedicação que nos permitiu encerrar o ano com esse resultado positivo. Esperamos iniciar 2021 de uma forma totalmente diferente, já superando essa crise sanitária, tendo resultados positivos do ponto de vista da geração de emprego, de arrecadação, de renda, e o governo tendo a oportunidade de começar a regularizar ainda as 2 folhas que nós herdamos da gestão passada. Então, uma mensagem de esperança também para 2021, que será um grande ano, e eu conto com vocês para a gente enfrentar mais esse ano e ter um resultado positivo no final dele. O trabalho do fisco também rendeu várias apreensões. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foram detectadas cargas irregulares entrando aqui no estado sem nota fiscal, e o trabalho também resultou em grandes recordes neste ano de 2020. A gente trabalhou boa parte do ano com a equipe muito reduzida,
mas ainda assim a gente conseguiu fechar 2020 com um resultado satisfatório, dadas as condições. Foram mais ou menos 40 milhões de mercadorias apreendidas, destaque principal para confecções e calçados. A gente também pode destacar nossas parcerias que a gente teve em 2020 com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Militar em várias blitz organizadas pelo Estado, onde confecções, álcool combustível, a gente se destacou nessa parceria com esses dois órgãos nesses produtos. E destacar ainda uma parceria interessante que a gente está com a Receita Federal no aeroporto, onde a gente também tem apreendido mercadorias irregulares, com destaque novamente para confecções e também outros produtos como ouro e cigarro. E falar que a gente espera que em 2021 a gente consiga voltar um pouco a nossa normalidade, manter as parcerias que a gente já teve nesse ano e quem sabe até a gente está tentando novas parcerias para fazer um 2021 ainda melhor. Parabéns a todos os auditores fiscais empenhados aí neste trabalho, inclusive é o que garante a receita própria ao nosso estado do Rio Grande do Norte. E no próximo bloco nós vamos falar sobre eleições no Sindicato dos Auditores. Vem aí mais um biênio, uma nova diretoria para o Sindiferne. Não sai daí que a gente volta já. Você sabia que 10,3 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar grave? Neste Natal, as cestas de alimentos da LBV vão beneficiar milhares de famílias em todo o Brasil. Acesse lbv.org e saiba como ajudar. Estamos de volta com o Fisco em Pauta. No próximo dia 25 de dezembro vence o prazo para a escolha da comissão eleitoral que vai coordenar as próximas eleições do Sindicato dos Auditores Fiscais. Eleição esta marcada para o mês de março de 2021. Presidente, como é que vai ser esse processo eleitoral? Olha, Ana, nós temos um estatuto eleitoral, aliás, o regimento eleitoral, perdão, do Sindiferne, que prevê essas etapas. Essa que você acabou de expor é a primeira etapa, que é a reunião do Conselho Geral do Sindiferne para definir a junta que vai coordenar os trabalhos, né? A instituição, nas eleições, atua apenas como apoiadora, né? Eu acho que é uma característica muito bacana, porque evita qualquer tentativa de interferência no processo, né, de quem está na condição de dirigente sindical. Então nós iremos escolher essa junta e a partir daí seguir os prazos que estão estabelecidos no nosso regimento ou estatuto eleitoral. Esse ano que eu digo, na próxima eleição, eu tenho a expectativa e a esperança de introduzir uma novidade em função da própria pandemia, né? A eleição passada, recente, mostrou que em dia de eleição há muita aglomeração, né? A nossa base de auditores fiscais é formada majoritariamente por colegas com mais de 50 anos, né? Já alguns no grupo de risco, pela idade, ou pela comorbidade, ou pela obesidade, enfim, por qualquer outro aspecto. E a minoria ainda em condições de andar para onde quiser, fazer sua movimentação livremente, mas mesmo assim correndo risco, né? Então nós estamos pensando em introduzir uma eleição com votação híbrida. Como seria isso? Nós estamos tentando construir um sistema que possibilite a eleição por celular ou pelo computador, uma eleição virtual também, né? Para que os nossos filiados possam, se não quiserem se expor, sair de sua casa para o local de trabalho ou para o próprio Sindiferne, votar do seu aparelho celular ou talvez do seu computador. Fica a critério de cada um. E a critério de cada um também se quer votar presencialmente ou de forma remota. Então, será uma comodidade que a gente vai tentar
introduzir nas eleições desse ano, que estão previstas, nas eleições de 2021, que estão previstas para o dia 26 de março, estatutariamente, a última sexta-feira do mês de março. E a posse da nova diretoria deve ocorrer até meados de abril, né, para um mandato de 2 anos. É isso que a gente está planejando, vamos ver se vai dar certo. Bom, e aproveitando agora esse clima de fim de ano, né, o último programa do ano, eu quero pedir para o senhor deixar aí a sua mensagem para os auditores fiscais. Ano novo, vida nova, melhores perspectivas, espero, mas antes tem o Natal, que é uma festa da família, e esse ano vai ser um Natal muito familiar, né, pelas circunstâncias sanitárias que o mundo atravessa. Lamentavelmente, nós estamos tendo uma nova etapa da pandemia, né? Infelizmente, as mortes têm aumentado bastante, o número de contaminados também tem crescido geometricamente, e isso nos preocupa, mas, ao mesmo tempo, nos faz lembrar que o Natal, sendo uma festa da família, esta será uma ocasião muito especial para que a família, exclusivamente a família, esteja reunida. Então, eu quero desejar aos colegas auditores fiscais, às nossas pensionistas, um Natal de muita paz, fraternidade, reunido com a família e, claro, desejar um ano novo melhor, né, mais produtivo, com melhores perspectivas do que foi esse ano de 2020, que na realidade só teve 3 meses de funcionamento, né? Porque entre março e começo de novembro, o país estava hibridamente trabalhando remotamente, mas com pouca gente nas ruas, e todas as consequências econômicas estão aí para a gente lamentar, não é? Mas esperando que em 2021 esse quadro seja superado e que possamos ter uma vida normal, mas com muito cuidado, né? A vacina está chegando, eu vou me vacinar, espero que os colegas também se vacinem, né? A ciência dá aval a todas as vacinas que estão sendo produzidas mundo afora e estou ansioso para ser vacinado e poder circular livremente nos locais de trabalho, entre os amigos, enfim, ter uma vida que nós tínhamos antes de março de 2020. Obrigado, Ana. Por hoje é só. O Fisco em Pauta termina aqui desejando a todos vocês um Feliz Natal e um 2021 com muita saúde e vida nova. Até 2021.